Eu queria que você falasse um pouco, porque em pesquisa se estuda muito o THC, o CBD, né, sobre os outros fitocannabinoides. Perfeito. Então, os outros fitocannabinoides, eles são chamados, o termo em inglês é minors, né, canabinoides menores, mas não é o termo mais apropriado, né, porque o termo mais apropriado são canabinoides raros, né, porque eles estão em concentrações menores na planta. Mas hoje, a partir de técnicas extrativas, você consegue ter acesso ao canabinol purificado. O que é o canabinol? O canabinol ele é uma molécula análoga ao THC, só que sofreu um processo que a gente chama de oxidação não enzimática. Então o canabinol ele é mais sedativo e menos psicoativo do que o THC. E tem sido muito estudado para o tratamento de insônia, por exemplo. Né? O manejo de sintomas da insônia e dor também. É bem interessante. Existe um outro canabinoide chamado canabigerol, que é o CBG. E o CBG ele tem um efeito mais potente nos receptores CB2, que são os receptores periféricos. E também está no sistema imunológico. Então o CBG ele tem um efeito anti-inflamatório muito interessante. Né? E o CBG também tem um efeito antagonista de receptor 5-HT3. Então ele teria também um efeito antipsicótico. Ele pode ser utilizado como uma droga antipsicótica, como uma molécula antipsicótica. E existem outros canabinoides, como por exemplo o canabicromeno, né, que ele tem um efeito interessante anticonvulsivante, talvez até maior do que o próprio canabidiol, mas o canabicromeno ele tem sido estudado em conjunto com os outros canabinoides. Existe um conceito, né, que foi cunhado pelo Ben Shabbat, que é chamado de efeito entourage, é o efeito em comitiva dos canabinoides. Né? E qual é a analogia que ele fez, né, na época? Né? Ele falou assim, ele fez uma analogia com os políticos, eu achei fantástico. Ele falou, um político, ele nunca chega sozinho, né, para dar uma entrevista, sempre chega com uma entourage, várias pessoas. Aquelas pessoas, isoladamente, elas não têm importância nenhuma, né? Mas quando elas estão juntas com o político, faz com que aquele efeito ali, o impacto do político seja maior. Né? E os canabinoides é isso, você estuda um canabinoide em um determinado receptor, aquele efeito é mas quando você soma aqueles canabinoides... Tem o efeito sinérgico. O efeito sinérgico e amplificador. Então parece que o canabicromeno tem um efeito amplificador. Isso é um debate grande, tá, Alberto, na academia hoje. Então tem gente... existem os detratores e existem os amantes da teoria do efeito entourage. Né? Eu, particularmente, acho que existem muitas evidências clínicas que apontam realmente que o efeito entourage existe. Tá? Eu vou dar um exemplo nas epilepsias. Quando você trata uma epilepsia na infância com canabidiol purificado, você tem que utilizar dose de 10 a 20 miligramas por quilo para tratar a epilepsia. Se você usa extratos que têm traços de outros canabinoides menores, essa dose pode ser de 1/4. Tá? E quem está dizendo isso não sou eu, não. Isso aí são revisões sistemáticas. Né? Então, tem um pesquisador brasileiro chamado Pamplona, que fez uma revisão sistemática, pegou todos os trabalhos com fitocannabinoides para o tratamento das epilepsias e as doses que eram utilizadas e os desfechos. E ele mostrou que quando você utiliza formulações que têm mais de um canabinoide, a dose para tratar a epilepsia, por exemplo, é 1/4 da dose. Isso é uma evidência clínica de que realmente existe um efeito sinérgico, né, dos canabinoides. Então, eu acho que é uma área que vai se desenvolver cada vez mais. A gente tem que entender agora qual vai ser a proporção de cada um desses canabinoides. A gente já entende isso melhor, né? E o THC realmente vai ser a molécula. A gente não pode abrir mão da estimulação também dos receptores CB1, entendeu? Então, assim, o que eu diria que o canabidiol purificado é a versão 1.0 do ponto de vista de evidência regulatória, mas a coisa vai evoluir para outros canabinoides, eu não tenho dúvida disso. Já está evoluindo, na verdade. Né? Eu sei que você está participando de uma pesquisa sobre enxaqueca, né, e uma pesquisa multicêntrica. Eu queria que você falasse um pouco do efeito dessas substâncias no enxaquecoso e sobre a sua pesquisa. Então, essa pesquisa é uma pesquisa que envolve vários grupos, né, envolve a Biotech, a empresa privada que eu trabalho, que eu lidero como diretor de pesquisa e desenvolvimento. Essa empresa ela tem um braço no Brasil e tem um braço na Flórida, né? Um partnership, uma joint venture com uma outra empresa de biotecnologia na Flórida. E a gente desenvolveu uma formulação que tem o canabidiol e o canabigerol na proporção 2:1, né? Com 0,2% de THC. A gente tive a felicidade, e é bom ter amigos, né? De conhecer e ser amigo de uma pessoa que eu tenho maior estima
profissionalmente, que é o Dr. Alexandre Kalp, que é médico neurologista do Hospital Albert Einstein. E lá em 2021, o Alexandre sentou comigo e falou: Flávio, eu tenho um projeto para estudar canabinoide em enxaqueca crônica. E a gente tinha o produto, tinha todo o pipeline de desenvolvimento da formulação e ele tinha o protocolo clínico, né? E aí esse protocolo ele tem um acrônimo, chama-se CANTREA, né, que é Cannabis for Migraine Treatment. Ele está registrado no clinicaltrials.gov e é o primeiro ensaio clínico do mundo que está testando uma formulação com fitocannabinoide para tratamento de enxaqueca crônica. Esse estudo está recrutando 110 pacientes. A gente vai fazer agora uma análise interina da metade da amostra, um estudo placebo controlado, by the book, tudo aquilo que é exigido pelas pessoas mais exigentes, digamos assim, da academia. E realmente, se os dados forem positivos, a ideia é que a gente faça um programa de desenvolvimento para registrar isso como medicamento no Brasil. Esse trabalho ele tem dado muitos frutos. Então, a gente tem feito pesquisa pré-clínica com essas formulações em modelos experimentais de enxaqueca, que são positivos. Né? E como é que os canabinoides... Aí a pergunta de $1 milhão, né? Mas como é que os canabinoides eles podem ajudar os pacientes com enxaqueca? Né? Qual é o efeito? Né? O efeito, provavelmente, é um efeito que a gente chama de efeito pleotrópico, em ação em diversos receptores. Então, como o canabidiol ele é um agonista de receptor serotonérgico, ele age via serotonérgica, essa seria uma das vias, ele é um agonista de receptor 5-HT1. Mas o principal efeito é o efeito anti-inflamatório. A gente sabe que na enxaqueca existe um processo de que a gente chama de inflamação neurogênica, né? Você libera determinados peptídeos inflamatórios, né? Substância P, CGRP. Então, esse efeito anti-inflamatório, e como é que esse efeito se dá? Ele se dá através de uma modulação na liberação desses peptídeos. Você diminui a liberação. A gente sabe que os canabinoides, eles modulam a liberação de determinados neurotransmissores, dopamina, noradrenalina, eles agem no neurônio pré-sináptico ali e diminuem a liberação desses neurotransmissores. E eles também diminuiriam a liberação do CGRP, né, no hipotálamo, por exemplo. Então, teria um efeito na gênese da enxaqueca. Né? Então a gente sabe que existem os anticorpos monoclonais, né, os anticorpos contra o CGRP, né, que destroem o CGRP ou bloqueiam o receptor dele, mas os canabinoides eles agiriam antes disso. Eles agiriam no efeito modulador da liberação do CGRP. O que é fantástico. Seria o uso profilático. O uso profilático. A ideia é o uso profilático. Então, assim, a enxaqueca crônica, Alberto, é a segunda doença mais incapacitante do mundo. Você imagina você ter mais de 15 dias de dor de cabeça por mês. Uma loucura. Uma loucura, né? Só perde para depressão. A depressão é a primeira, a enxaqueca é a segunda. E queixas de ambulatório, a enxaqueca e a lombalgia são as duas mais frequentes. Então, e um paciente com crise de enxaqueca, ele tem a mesma funcionalidade de um tetraplégico. Tá? Se numa crise de enxaqueca, você faz exatamente a mesma coisa que um tetraplégico faz. Fica na cama. Na cama. Entendeu? Fica na cama. Então, assim, é uma condição que tem muita... tem uma prevalência alta, tem um impacto social alto, tem um impacto na qualidade de vida das pessoas, um absenteísmo no trabalho, é uma condição difícil de tratamento. E a enxaqueca é interessante, né? Por que a gente escolheu a enxaqueca? Né? A enxaqueca ela tem muita semelhança à epilepsia. Né? Você vem em crises, existe o disparo neuronal anormal, existe o fenômeno secundário de inflamação. Então, a enxaqueca e a epilepsia, elas possuem muitas semelhanças. Então, se funcionou para a epilepsia, a gente acredita que vai funcionar para a hipótese que também funcione para a enxaqueca. Os estudos estão na fase ainda de estudo com animais, né? Não, o CANTREA já é um estudo clínico, fase 2B, está recrutando os pacientes no Einstein, né? A gente já está com mais de 50 pacientes recrutados no estudo, o objetivo é chegar a 110. Quando a gente fala de fase 2B, B significa que é com humano, né? 1A é animal, sim. 1B já é com humano saudável, 2B já é com a doença, né? E são pessoas que já têm a condição. Esse estudo é um estudo que a gente chama de estudo de iniciativa do investigador. O que significa isso? Ele foi aprovado pelo Comitê de Ética, né? Mas não é um estudo ainda para registro de medicamento. Qual é o objetivo do CANTREA? Se a gente conseguir um dado positivo, a gente vai fechar o estudo e vai fazer um estudo para registro de medicamento no Brasil. Entendeu? Perfeito. E para isso também a gente precisa dos dados pré-clínicos. A gente tem toda a parte pré-clínica que está sendo desenvolvida com dados bastante interessantes.